Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou abordar aqui duas possíveis causas e as respectivas soluções para vocês resolverem desse lado o problema da interferência do Shelly 1 ou 1 Plus com os vossos comandos do portão da garagem, ok? Portanto, vocês instalam o Shelly 1 ou 1 Plus no vosso portão de garagem, seja um portão exterior, seja um portão interior, um portão de batente, um portão vertical, o que quer que seja, e notam que a partir daí, depois de instalarem o Shelly, o comando que já tinham ou perdeu alcance ou deixou de funcionar por completo e de facto quando retiram o Shelly e experimentam sem o Shelly, tudo funciona bem. Portanto, eu vou abordar aqui então duas causas e duas soluções para isso. Uma delas eu até já lancei num vídeo short há algum tempo, que é a mais comum de acontecer. A outra também é algo comum, mas pode não ser pelo menos tão facilmente identificável como sendo essa a causa do problema, e é por isso que eu estou então aqui a fazer este vídeo para vos passar já estas duas dicas. Mas antes de mais, eu vou fazer aqui uma brevíssima explicação sobre como é que o motor dos portões é acionado, ok? É importante que vocês percebam como é que isto funciona para perceberem o impacto que tem, ok? Portanto, o motor é controlado através de uma placa eletrónica e essa própria placa tem de ser programada, ok? Vocês sabem que os portões têm diversos acessórios, vocês podem acoplar aos vossos portões fotocélulas, podem acoplar luzes de aviso. No caso, por exemplo, dos portões de batente, os típicos portões de braços, vocês podem, por exemplo, programar um botão do comando para abrir o portão por completo, podem programar o outro botão para abrir só uma folha do portão, portanto usar só um dos braços. Tem muitas coisas que podem programar com a maioria dos motores. O que é que acontece? Para fazer essa programação é tudo diretamente na placa do motor, ou por intermédio de jumpers ou de pequenos botões, ou então por intermédio das réguas de contactos. Estes têm vários polos, ok? E juntando um polo com outro polo faz com que o motor tenha um comportamento, juntando outros dois polos diferentes, o comportamento já vai ser diferente e por aí fora, ok? Quando nós aplicamos um Shelly num portão, nós temos que procurar na placa do motor os polos onde vão ligar os botões de parede, ok? Porque o que o Shelly faz é simular o funcionamento do botão de pressão na parede. Por isso é que, se vocês já têm o botão de parede instalado, é fácil, é verem quais é que são os fios do botão de parede e ligam o Shelly no mesmo sítio. Se não têm botão de parede instalado, têm que então verificar no manual do motor quais é que são os dois polos a ligar. Para vos simular isso, eu tenho aqui então um botão de parede de pressão e tenho aqui uma régua de ligadores que está aqui a simular uma régua de contactos na placa do motor. Portanto, imaginemos que isto está na placa do motor. Desta forma, eu tenho então aqui o botão ligado a dois polos, aleatoriamente, só para exemplificar. E o que é que acontece? Esta régua está na placa e quando nós pressionamos o botão, obviamente aqui no interruptor estes dois fios vão ter contacto um com o outro durante o tempo em que estamos a pressionar. Quando largamos, eles deixam de ter contacto. Quando pressionamos, estes dois fios estão em contacto um com o outro. O que é que isso faz? Faz com que eles vão fechar o circuito aqui na placa do motor. E é esse fechar de circuito que envia a instrução para o motor tomar uma ação. Essa ação é definida por estes dois polos que nós temos aqui. Vamos supor que isto é uma ligação standard. Este polo aqui, por exemplo, seria um polo de ação cíclica, ou muitas vezes no manual dos motores vem definida como passo a passo. O que é que isto quer dizer? Temos então este polo, temos aqui este polo que muitas vezes é comum, portanto um dos fios liga sempre neste polo comum e depois só têm que escolher o outro polo onde ligar o outro fio. Vamos supor que isto aqui acontecia dessa forma, que é a situação mais comum. O portão está fechado, eu carrego uma vez, o portão começa a abrir. Se eu carregar novamente, o portão para. Se eu carregar novamente, o portão fecha, ok? Portanto, é um ciclo que faz o estado inverso ao que o portão tem ou estava a executar. Ou seja, se está fechado, eu carrego, ele começa a abrir. Se for até ao fim, abre por completo. Quando eu carregar novamente, ele fecha por completo. Se eu, por acaso, interromper alguma das ações, o portão para. E quando eu carrego novamente, ele inverte o que estava a fazer. Isto é o mais comum e é o polo que deve ser usado para funcionar com o Shelly, porque é o polo que controla tanto a abertura como o fecho, ok? O que é que acontece? Os motores, e se vocês virem nos vossos motores, nos manuais, etc., têm também outras funções que podem ser configuradas. Isto varia, obviamente, de motor para motor, mas há motores, por exemplo, que têm a possibilidade de vocês controlarem apenas
um dos braços do portão. Por exemplo, se for um portão exterior, um portão de batente. Em vez de ser nestes dois polos, eu tirava este fio daqui e ligava, por exemplo, num outro sítio desta régua. Eu, ao carregar aqui, ele já ia assumir outro comportamento e iria, por exemplo, abrir só um dos portões, ok? Temos também a possibilidade de configurar paragem de emergência. Numa emergência, vocês querem que o portão pare, ok? Esta programação é feita desta forma. Tivemos um botão ligado nestes dois polos, vamos supor que era este botão. Eu ligava no polo comum e ligava no polo da emergência. Quando eu carregasse neste botão, ele ia fechar o circuito entre o polo comum e o polo da emergência e ia parar o que o portão estivesse a fazer. E muitas outras coisas, ok? Isto para vocês perceberem que a programação e o funcionamento de um motor é feito desta forma. O funcionamento base é transversal e é mais ou menos geral entre todos os motores. O que o Shelly faz, tal como eu já referi várias vezes também nos outros vídeos, é simular isto, ok? Quando nós ativamos o Shelly encosta estes dois fios, que estão lá ligados também, da mesma forma que o interruptor o faz. Ora, e como o Shelly encosta estes dois fios e está ligado nos mesmos polos, ele vai então simular a ação do interruptor. E é então desta forma que o Shelly controla o portão. Agora que eu já fiz aqui um pouco uma explicação mais detalhada sobre o funcionamento do portão, como é que o Shelly então pode interferir com os vossos comandos que vocês já têm no vosso motor. Ora bem, nessa placa do motor, vocês vão ter lá alguns uma antena e um receptor emissor para o comando, ou seja, para quando vocês aproximam do portão, carregam no comando e ele envia o sinal para a placa do motor, que vai então fazer o portão abrir, fechar, o que quer que seja. Ora bem, tipicamente nós instalamos o Shelly junto da placa do motor. Apesar do Shelly ser Wi-Fi e, tipicamente, os comandos de portão serem RF, portanto, é por radiofrequência, às vezes há conflitos na frequência das redes Wi-Fi com a frequência de funcionamento dos comandos. E como nós temos o Shelly a usar rede Wi-Fi tão próximo do receptor da placa, elas por vezes podem entrar em conflito. Muitas vezes o que isto leva é a uma redução do alcance do comando. Muitas pessoas reportam que, após instalarem o Shelly, têm que estar praticamente junto do portão para que o comando funcione. Pode ter a ver com isto, de facto. Qual é que é a solução? É afastar o máximo possível o Shelly do receptor. Às vezes bastam literalmente 2, 3, 4 centímetros, ok? Às vezes basta mudar o Shelly deste lado para aquele, já melhora substancialmente esta situação. Outras vezes pode ser necessário afastar mais o Shelly, ok? O Shelly não tem que ficar obrigatoriamente dentro da placa do motor. Ele está ligado à placa por dois fios. Vocês podem estender esses dois fios sem qualquer problema para colocarem o Shelly mais afastado ou até mesmo fora da caixa do motor. Isto, claro, numa situação em que dê para colocar o Shelly fora da caixa sem ele ficar exposto à chuva. Esta é a primeira situação que pode acontecer, é talvez a mais comum e a solução é esta, é afastar o Shelly. Para quem possa eventualmente ter um bocadinho mais de conhecimento, podem também tentar mudar o canal Wi-Fi da rede à qual o Shelly está ligado. Isso é uma operação que é feita no router, eu não vou estar aqui a explicar porque varia de router para router, mas se souberem mudar o canal Wi-Fi da vossa rede, podem também tentar por essa via. Qual é que é então a segunda dificuldade e a causa para que ela aconteça? É o comando não funcionar de todo, vocês carregam nos botões e não dá nada, ok? Ou então a ação que o portão tem ser completamente diferente daquela que vocês estavam à espera. E muitas vezes não é facilmente identificável o porquê. Isto porque pelo Shelly, por exemplo, tudo funciona aparentemente sem qualquer problema. Simplesmente com o comando não dá nada. E rapidamente as pessoas pensam, pá, acabou a pilha, trocam a pilha, continua sem funcionar. É estranho porque com o Shelly tudo funciona bem. Às vezes, inclusive com o botão de parede também, carregam no botão de parede, tudo funciona bem. E só com o comando é que não dá. O Shelly pode eventualmente ter também interferência neste ponto. Porquê? Porque vocês podem não ter o auto-off configurado na aplicação da Shelly. Okay? O que é o auto-off? É a configuração que vocês têm que fazer no Shelly quando ligam um Shelly em qualquer portão de garagem. Como o Shelly simula aqui o pressionar do botão, okay? Isto é
meio segundo ou 1 segundo. Nós temos que configurar o Shelly para ele ativar e, passado meio segundo ou 1 segundo, desliga, ok? Simulando então o pressionar do botão. Como eu referi, estes fios só estão em contacto durante o tempo que o botão está pressionado. Portanto, o que é que pode acontecer? No meu caso, por exemplo, no meu portão da garagem, se eu ficar a pressionar o botão de pressão que lá tenho ininterruptamente, se eu ficar sempre assim, o que é que acontece? O portão vai, por exemplo, se estiver fechado, vai abrir, como eu continuo a pressionar o botão, ele chega até certo ponto, para, como eu continuo a pressionar o botão, ele desce, ou seja, ele está constantemente a receber a instrução. Lembrando que isto funciona de forma cíclica, regra geral. Portanto, eu carrego, abre, carrego, para, carrego, fecha. Estando sempre a pressionar, o motor está sempre a receber uma instrução diferente. Recebe uma instrução para abrir, recebe uma instrução para parar, recebe uma instrução para fechar e por aí fora. Isto é o que acontece na maioria dos motores. Outros motores, por exemplo, podem simplesmente não acontecer nada. O portão nem sequer tem ação nenhuma, precisamente para prevenir que possam estragar o motor. Portanto, se ficarmos a pressionar o botão, não acontece nada, ok? E por aí fora, ou seja, isto leva a comportamentos estranhos do portão. Se nós não configurarmos este auto-off no Shelly, o que acontece é isso. Quando o Shelly liga, é o mesmo que ficarmos a pressionar este botão sem o largarmos, ok? E isto pode, de facto, gerar comportamentos estranhos no portão, até só com o próprio Shelly, ok? E o que é que pode acontecer? Ao pressionarmos este botão ininterruptamente, o que pode acontecer é, eventualmente, o próprio motor assumir isso e deixar de interpretar estes comandos. E o Shelly envia o comando de forma permanente, ok? O portão abre, por exemplo, e até nem acontece nada. E depois vocês simplesmente vão à vossa aplicação, carregam novamente, até vão ter que carregar 2 vezes, portanto isso aí é logo um alerta, porque o Shelly vai estar sempre ligado e vocês, para enviarem uma instrução nova para o portão, têm sempre que ligar o Shelly, ele já vai estar ligado, portanto vocês têm que desligar e carregar novamente, portanto isso pode ser uma indicação que não têm o auto-off configurado e portanto vocês ligam novamente o Shelly e ele está novamente, sempre ininterruptamente, a fazer contacto com estes fios e o portão até fecha. Até tudo funciona sem problema, mas como essa instrução está sempre a ser enviada para o motor, vocês quando agarram no comando e tentam a acionar o portão, as duas instruções podem entrar em conflito. E como já temos uma instrução em permanência a ser enviada para o motor, a instrução do comando não é reconhecida e, portanto, o comando não irá de todo funcionar, ok? Portanto, a solução para isto é mesmo vocês irem à vossa aplicação da Shelly, entram no Shelly, vão a Settings e têm lá uma opção de Timer Auto-Off. E no Auto-Off colocam 0.5, portanto, meio segundo ou 1 segundo. Eu recomendo sempre colocarem 0.5. Se funcionar, ótimo, não vale a pena colocarem mais. Se não funcionar, aumentam para 1 segundo. E fica tudo a funcionar. Eu tenho um vídeo short, que alguns já estarem a passar em cima, onde eu mostro esta configuração na aplicação da Shelly. Se tiverem alguma dúvida, vejam esse vídeo, porque eu mostro lá como fazer a configuração. E também mostro no vídeo onde explico como instalar o Shelly no portão, ok? Portanto, têm aqui 2 sítios onde conseguem ir confirmar como é que fazem esta configuração na aplicação e desta forma, com certeza, tudo fica resolvido e se calhar até algum tipo de dificuldade que vocês tivessem a usar o portão mesmo só com o Shelly e que vocês poderiam nem perceber bem porque é que estava a acontecer, pode também ser por causa do auto-off não estar corretamente configurado e assim tudo fica a funcionar sem qualquer tipo de problema. Ficou assim concluído mais um vídeo. Mais uma vez, espero que vos tenha ajudado, espero que vos seja útil aí para casa para terem as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.